dia, feliz ano novo para você, nosso telespectador. Não vai perder nosso programa, 2016 é um ano de muito aprendizado. Dizem, né, parece que é o ano do macaco, né, parece que é o ano aí da fortuna, para você juntar dinheiro, dos bons negócios, apesar de toda a crise aí que está sendo mencionada e está ocorrendo de fato. Então vamos começar. Professor, qual que é o tema de hoje? Envolve o quê? O ramo do direito que nós vamos falar hoje é o ramo do direito penal. Por quê, professor? Porque o professor ele trabalha muito com os temas que realmente a gente desenvolve no programa. São temas que você pede que a gente aplique no nosso programa e são temas também que o professor, como professor e como advogado também, ele percebe que a classe precisa de uma melhoria, precisa de uma qualificação, porque vem ocorrendo várias evidências de reclamações, processos penais. Então você tem que entender o que é. Professor, o que é o juizado especial? O juizado especial foi criado, nós temos uma lei, vai aparecer aí para você. Lei 9.099 de 95. O juizado especial, na verdade, é um procedimento, não é um rito processual, mas sim um procedimento. Essa lei que aparece para você criou o juizado especial. Nós temos dois juizados especiais. Nós temos o juizado especial civil e o juizado especial criminal. Qual que é a diferença dos dois? Nós temos ramos do direito. Nós temos os ramos cíveis, o ramo civil, e o ramo criminal, o ramo trabalhista. Trabalhista é uma relação de trabalho, de emprego, é uma outra questão. É um estudo jurídico, são os direitos do trabalhador, a hora extra, se você tem vínculo como corretor ou não. Tem vários programas que nós gravamos a respeito desse tema, tá fácil acesso aí para você. É uma outra questão. Direito civil envolve o quê? Indenização, envolve reparação, restituição, envolve as ações possessórias, reintegração de posse, manutenção de posse, as ações locatícias, ação de despejo, direito civil, ação de cobrança, direito civil, relação de consumo, indenização por atraso na entrega das chaves, ou seja, da entrega do apartamento, do empreendimento imobiliário, direito do consumidor, que é a esfera civil. Então nós temos o direito tributário, que estuda os tributos, nós temos a Constituição Federal, que é o grande alicerce em relação à legislação brasileira. A Constituição Federal é o topo da pirâmide, lá aquela pirâmide de Kelsen, a legislação mais importante que nós temos. Temos o direito administrativo, que cuida dos contratos administrativos, contratos que nós, particulares, podemos fazer com os entes públicos. Então o direito tem vários ramos, várias espécies, né? Quando eu falo de juizado especial civil, foi criado o juizado especial civil. Esse juizado especial civil é aquele juizado que você pode ingressar com uma ação sozinho, muitas vezes sem advogado. O juizado especial civil é até 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos não necessita de uma contratação de advogado. Você mesmo pode ir até o juizado especial civil, que fica localizado dentro do fórum mais próximo da sua residência. Lá você vai levar a cópia do RG, CPF, e você mesmo vai ingressar com a ação. A vara vai fazer a ação para você, a secretaria vai fazer a ação para você. Esse juizado especial civil, até 20 salários mínimos, não necessita de advogado. É um instituto de ius ou jus postulandi, que é o poder que você tem de você utilizar o judiciário sem precisar de advogado, até 20 salários mínimos. De 20 a 40 necessita de advogado. Professor, e para recorrer no juizado especial civil, precisa de advogado também. Recorrer é recorrer daquela decisão de primeira instância. Você vai recorrer, na verdade, não é o Tribunal de Justiça, porque quando a gente fala de juizado especial civil, não estamos falando de apelação, Tribunal de Justiça, mas sim de um procedimento, um recurso próprio do juizado, é diferente. Na verdade, não deixa de ser processo, mas ele segue um procedimento do juizado especial civil, um procedimento mais célere, mais rápido, então é diferente. Professor, se orienta a ingressar com uma ação do juizado especial civil? A ideia é boa, mas o professor defende muito, quem me conhece sabe disso, eu defendo que cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho. Por quê, professor? Se você é corretor de imóvel, você que está assistindo nosso programa, eu vou fazer uma transação imobiliária sozinho, porque eu não vou pagar comissão. É um grande erro. Se você é corretor de imóveis, por que eu não vou contratar você? Um negócio imobiliário bem feito tem que ter a mão do corretor, tem que ter. Você é especializado na transação de compra e venda, de locação, você conhece o que é uma certidão, lógico, você que tem força de vontade, que acompanha a Quarta Nobre, que assiste o nosso programa, você é diferente, você tem que ser, o profissional tem que ser valorizado, assim como o advogado, né? O advogado ele estudou para isso, então ele tem um conhecimento. Você imagina o leigo indo numa audiência de conciliação, ele nem sabe o que é essa audiência de conciliação, o que pode ocorrer, o que não pode, quem vai falar com ele, se ele atrasar o que vai acontecer, ele vai completamente perdido. Isso não é bom. Então o professor defende muito a valorização de cada profissional.
Tem negócio imobiliário? Tem que ter o corretor. O professor entende até que deveria ser obrigatório a assinatura do corretor. Não tem, na verdade, é muito difícil ocorrer, mas a gente sabe que o corretor teria que ser obrigatório uma transação imobiliária, no meu entendimento. Como o advogado também. Falou em processo? Tem que ter advogado, ele que tem conhecimento. Mas isso é opinião à parte, isso na verdade, a intenção é valorizar cada profissional. Né? Se tem um médico, é o médico que você vai usar, você não pode se fazer uma autoavaliação do que você tem e tomar qualquer remédio. Tem cada profissional para cada área. Se tem um cabeleireiro para cortar o cabelo, é o cabeleireiro que tem que cortar o cabelo, não é você mesmo em frente ao espelho e cortar o cabelo. Né? Cada profissional é especialista da sua área, a gente tem que valorizar cada profissão. Em relação ao juizado especial civil, então, o juizado especial civil foi criado para causas cíveis, né? Ou seja, cobrança. Despejo pode, professor? Se for em causa própria, pode. Despejo, né? Mas mais para colisões de veículos, ou seja, acidente de veículos, indenizações, dano moral, negativação indevida. Então, isso eu vou utilizar juizado especial civil. Hoje o programa é juizado especial criminal. Atenção, criminal. Crime de menor potencial ofensivo. Então, quando eu falo de juizado especial criminal, não tem nada a ver com a esfera civil, mas sim criminal. O sujeito cometeu um ato ilícito e vai pagar por isso. Como a pena ela é de menor potencial ofensivo, ou seja, é uma pena menor, normalmente menor de 2, 4 anos, nós vamos conversar sobre isso, e ele não vai responder esse crime lá na justiça, no processo penal. Né? Não vai responder no júri, porque são crimes dolosos contra a vida, não vai responder na vara criminal, porque, na verdade, esse crime não chega a ser de grande potencial ofensivo, e também não vai responder na fundação, não vai responder como menor. Menor é uma outra questão, menor não comete crime, menor comete ato infracional. Juizado especial civil é para todos, todos que possam cometer um ato considerado ilegal, porém de pequena potencialidade ofensiva. Tá? Então nós vamos conversar. Vai aparecer para você aqui o material. Então, professor, qual que é a pergunta da vez? O que é o juizado especial criminal? Está aqui a resposta. Então, o juizado especial criminal são órgãos do Poder Judiciário, fica dentro do fórum, a mesma coisa, e julgam todas as contravenções penais. Crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, de baixa gravidade. Segundo o entendimento do legislador, são considerados crimes de menor potencial ofensivo aqueles crimes cuja pena máxima é de 2 anos. Passou de 2 anos, vai cair no processo penal normal, comum, convencional, tá? Então, crimes até 2 anos, onde a pena é até 2 anos, vai lá para o juizado especial civil. Professor, e se por algum motivo esse crime foi parar do fórum processo convencional? O juiz ele pode redistribuir, sim, pode redistribuir essa ação, ou também, porque quando a gente fala de autor, e é fácil de enxergar o direito penal, o processo penal, porque quando a gente fala de autor no processo penal, normalmente é o Ministério Público. Né? Pode ocorrer por uma representação, por uma queixa, uma denúncia, mas o Ministério Público que vai dar o devido andamento, ele que é a acusação, o Ministério Público. Então o Ministério Público mesmo vai fazer uma triagem, vai mandar para o juizado especial criminal, porque o crime é de menor potencial ofensivo, ou seja, até 2 anos, tá? Olha que interessante. Professor, traz exemplos para mim. Vou trazer vários exemplos de crimes de menor potencial ofensivo para você ter essa compreensão. Então, vai lá. Lesão corporal simples. Então, aquela discussão, aquela briga simples, né? Então, aquela lesão corporal simples é um crime de menor potencial ofensivo. Omissão de socorro, você atropela alguém, depois sai correndo com o carro e não presta um atendimento, um auxílio. Ameaça também, violação de domicílio, violação, sonegação, destruição de correspondência, ato obsceno, delitos de trânsito também, salvo o homicídio culposo, participação em pega, uso de entorpecentes, crimes contra a honra e outros. Tá? Então, esses são os crimes de menor potencial ofensivo, existem outros, só para te trazer um exemplo para você entender e enxergar. Vamos lá, 2 perguntinhas aqui, olha aqui. Então, quem pode reclamar seus direitos no juizado especial civil? Volta para o professor, vou te explicar isso. Então, professor, eu posso... Meu vizinho, discutir com ele. Direito de vizinhança. Direito de vizinhança é saúde, segurança e sossego. Os 3 S's, não tem como errar. Professor, quando meu vizinho faz mal, eu posso processar meu vizinho ou meu vizinho pode me processar? Quando você não respeita o direito de vizinhança. E o direito de vizinhança é o grande alicerce. Os 3 S's. Saúde, segurança e sossego. Não tem como errar. Sossego, barulho. Saúde, não sei, não tampa a caixa d'água. Segurança, seu vizinho é gente boa, mas ele gosta de fogos de artifícios e pode explodir a qualquer momento, mexe com a sua segurança. Então, você pode processar seu vizinho com ações cíveis. Mas vamos dizer que você, antes de processar o seu vizinho, você foi conversar com ele. Olha, meu vizinho, eu te respeito, mas desculpa, minha laje, eu consigo, ela é superior à sua, eu consigo enxergar que você não tampa a caixa d'água.
Poxa vida, tampa a caixa d'água. Tem o mosquito da dengue, que causa várias, né, zika vírus, entre outras doenças. Eu tenho criança e esse vizinho vai e te agride, te dá um empurrão. Eu não vou tampar nada, você quer mandar na minha vida e te dá um chacoalhão, te agride, não sei. Pronto, lesão corporal. Professor, sofri a lesão corporal. É um crime de juizado especial criminal? É um crime de juizado especial. O que eu posso fazer? Você pode ir numa delegacia, lá você vai prestar queixa, né? Vai ser elaborado esse boletim de ocorrência, termo circunstanciado, vai ser elaborado, isso vai para o Ministério Público, se o Ministério Público entender que tem evidências de crime, ele vai apurar. Como que ele vai fazer isso? Ele vai pedir que esse vizinho, que praticou esse ato ilícito, preste um depoimento. E aí sim, pode ter depoimento, na verdade esse depoimento, essa prestação de depoimento que serve, pode ser da acusação e também de quem está sendo acusado, pode envolver outras pessoas que presenciaram o fato, e isso o Ministério Público vai entender se vira ação ou não. Se virar ação, vai virar processo. E aí o Ministério Público, pelo fato do próprio crime de lesão corporal simples ser um crime cuja pena é até 2 anos, vai mandar isso para onde? Para a vara do Juizado Especial Civil mais próxima à residência sua. E aí vira um processo. Professor, mas é muito mais simples esse processo? É muito mais simples. Como o crime é de menor potencial ofensivo, ou seja, ele é até 2 anos, fato é que se esse crime é até 2 anos, fato que normalmente vai ocorrer uma audiência nesse Juizado Especial Civil, chamada de audiência preliminar. Muitas vezes nem é um juiz que vai fazer essa audiência. Esse juiz normalmente vai julgar na instrução e julgamento. Hoje, atualmente, com o novo Código de Processo Civil também, o novo Código, não o novo Código de Processo Penal, porque é antigo, mas também vem trabalhando muito com conciliadores. Então, normalmente, quem faz audiência preliminar, audiência de conciliação, é um conciliador, não mais um juiz. É uma forma de gerar celeridade processual. Então, essa audiência de conciliação, o que vai ocorrer? O conciliador vai tentar, mesmo sendo um processo criminal, um procedimento criminal do Juizado Especial Criminal, vai tentar nessa audiência fazer que as partes cheguem a algum acordo, que peçam desculpa, que uma pague os danos à outra e tentam chegar num acordo e resolver o processo. Se não ocorrer isso, o Ministério Público, pelo fato do processo, esse procedimento ser um procedimento de menor, na verdade um crime de menor potencial ofensivo, ele vai propor a transação penal ou a suspensão do processo. Então o promotor vai analisar se ele vai propor uma coisa ou outra. O que é a transação penal, professor? Transação penal é interessante porque, na verdade, se você cometer um ato ilícito, uma contravenção penal, um crime, mas de menor potencialidade ofensiva, você tem o direito, se você for réu primário, e você tem o direito durante 5 anos, né? Na verdade você não pode cometer um mesmo ato ou um outro ato dentro do período de 5 anos, você pode optar pela transação penal. O que é isso, professor? O que é essa transação penal? Na verdade, você pode fazer um depósito a uma ONG, o juiz que vai propor, o Ministério Público que vai propor a ONG, você vai fazer um depósito, vai enviar cestas básicas, vai prestar um serviço à comunidade, um serviço comunitário. Então tem várias formas de você prestar uma transação penal. Fato é que a grande vantagem disso é que o processo para. Como assim, professor? Se você optou, né, você que está sendo acusado, optou em fazer a transação penal, o processo para, não vai ter continuidade esse processo. Então não vai ter sentença se você vai ser condenado ou não. O que vai acontecer? Como você fez a transação penal, você continua réu primário, não vai ficar essa anotação nos seus assentamentos criminais, você não vai ter isso anotado em lugar nenhum. E o que acontece? Você resolveu o problema. Professor, mas isso é uma injustiça, omissão de socorro, o sujeito estava bêbado, atropelou meu filho, ou me atropelou, depois ele vai pagar 10 cestas básicas e está tudo resolvido. Infelizmente, a lei tem várias brechas, o Juizado Especial Criminal, ele te dá essa oportunidade. Se o crime for de baixa periculosidade, de menor potencialidade ofensiva, é um direito que o sujeito tem, o acusado, desde que seja réu primário, a optar pela transação penal. Como também pode não optar e aí provar que não ocorreu o fato, ser absolvido. Tá? Mas se ele optar, resolver o processo chega ao fim. Ocorre a extinção desse processo sem qualquer anotação nos assentamentos criminais. Só para você entender. Professor, Juizado Especial Civil, como que funciona o procedimento? Lá no Juizado Especial Civil tem audiência de conciliação e audiência de instrução e julgamento. Deixa de lado o Juizado Especial Civil, vem comigo, volta para a matéria. Processo penal, Juizado Especial Criminal. Tem audiência prévia, ou chamada audiência preliminar.
essa audiência preliminar é igual à audiência de conciliação lá do Juizado Especial Civil. Também uma tentativa de acordo, também uma tentativa de resolver o problema. No segundo momento, se não teve acordo, se não teve a transação penal ou a suspensão do processo, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a audiência de instrução e julgamento, onde vai ser apresentadas as testemunhas, onde vai ter o depoimento pessoal das partes, e aí o juiz vai condenar ou absolver, tá bom? Então, olha que interessante. Professor, outra pergunta, contra quem eu posso reclamar no Juizado Especial Civil, direto no Juizado Especial Civil? Na verdade, é na delegacia, o correto. Você vai na delegacia e faz a representação, faz a reclamação. Professor, mas eu posso ir direto no Juizado Especial Civil? Pode, dependendo da cidade, dependendo se a delegacia não quis te atender, se a delegacia não prestou esse atendimento a você, por algum motivo você pode ir direto na vara do Juizado Especial Civil, que você tem que ter essa orientação e muitas vezes consegue fazer a reclamação no Juizado Especial Civil, precisa verificar de lugar para lugar, de estado para estado, tá bom? Como muita gente assiste em outros estados, nós temos um público aí de Goiânia, Brasília e outras regiões, então a gente tem que dar uma forma genérica, não só no estado de São Paulo, tá bom? Outro material que está aparecendo para você aqui, ó. Quanto custa reclamar no Juizado Especial Civil? Quanto, hein, professor? É muito caro? Tem que pagar 1% da ação, citação? Não, não custa nada. Tanto no Juizado Especial Civil como no Juizado Especial Criminal, não custa nada, a justiça é gratuita nesse procedimento. A intenção é celeridade, dignidade da pessoa humana. O atendimento do Juizado Especial é de graça, é gratuito. Então não tem que pagar nada, não paga nada. Então, professor, então me falaram que eu tenho que pagar umas custas no Juizado Especial Civil e no Juizado Especial Criminal. Não tem que pagar nada, não é verdade isso. Então fique atento em relação a isso também. Professor, como que eu faço para me defender? Vamos falar do outro lado da moeda. Eu recebi uma notificação, essa notificação, que é uma citação, está pedindo para eu comparecer numa audiência prévia ou uma audiência preliminar. Eu não sei, eu não pratiquei nada, eu discuti com meu vizinho, mas eu não agredi meu vizinho. Eu não sou de agredir ninguém. E aí nessa notificação está dizendo que é lesão corporal simples. O que eu faço, professor? Eu oriento você. Professor, eu posso me defender sozinho? Pode até se defender sozinho. Mas numa situação que você está envolvendo um caso criminal e voltando naquela opinião que o professor defende, cada um no seu quadrado, é importante você ter um auxílio e uma orientação de um bom advogado, com certeza. Faz a diferença, vai te dar segurança, vai te dar mais tranquilidade, vai evitar que você pratique qualquer ato incorreto ou fale algo que não era para falar, ou seja induzido a erro. Então o correto é você ir com tranquilidade nessa audiência para ver o que está acontecendo. Normalmente você tem a contrafé, a cópia do processo, a cópia da reclamação, e lá você vai expor. Nessa audiência de conciliação, você vai ter acesso, quem fez a reclamação de você, o autor da ação, você vai tentar fazer um acordo, se for cabível, ou ainda aceitar a transação penal, a suspensão do processo, se for proposta para o Ministério Público. Professor, mas eu não concordo, porque eu não agredi meu vizinho, ele está mentindo. Então, o correto é você contratar um advogado, fazer uma contestação, uma defesa e provar, buscar, lutar para ser absolvido nesse processo. Sendo absolvido nesse processo, cabe recurso à outra parte, um recurso que não vai para o Tribunal de Justiça. E aí você realmente ocorrer no trânsito de julgado, a efetividade da sentença, ou você conseguir manter a decisão de primeira, não de primeiro grau, porque o juizado é um procedimento, mas mantendo a decisão do juiz de primeiro grau do Juizado Especial Criminal, você pode aí pegar essa sentença e depois processar civilmente, difamação e entre outros crimes, porque na verdade a pessoa ela alegou algo que você não praticou. Se você tem a prova, se isso foi reconhecido no Juizado Especial Civil, no Juizado Especial Criminal, você pode pedir isso no cível, Por isso toda ação gera uma reação. E é importante isso, porque é injusto uma pessoa reclamar de você sem motivos. Uma pessoa reclamar de um corretor, você é corretor de imóveis, você praticou todos os atos de forma correta. Todos os atos iniciais, a pessoa sem motivo vai no CRES e reclama de você. Não é justo fazer isso. Então o que você pode fazer? Vai ocorrer o processo no nosso conselho, você vai provar, se Deus quiser, porque você não tem culpa nenhuma, você vai provar que não agiu de forma ilegal, de forma equivocada, você agiu dentro dos padrões corretos e éticos, você provando e essa reclamação, ela realmente foi declarada improcedente, cabe a você, e eu oriento você a fazer isso sim, pega essa reclamação e processa civilmente, porque essa pessoa não pode sair reclamando de você, o mesmo ocorre com o advogado. A pior coisa que tem para um advogado, para um corretor, para um médico, é ter uma reclamação injusta. Você imagina, sou advogado, estou lá no meu escritório, chega uma cliente para fazer uma ação trabalhista, você atende bem, não cobrou nada dela, ingressa com a ação, a cliente desiste, depois ela reclama dizendo que você atendeu mal ela, porque você não foi na audiência, sendo que você não foi porque você, realmente ela falou que não ia na audiência e você juntou isso ao processo e falou, excelência, minha cliente está desistindo do processo, depois ela vai na OAB reclamar de você. Você pega essa reclamação improcedente e processa civilmente. É o correto, é o justo. Não pode sair reclamando sem realmente provas.
com coerência, tá? Então é importante você ter isso em mente. Bom, professor, dá uma dica para mim, vou dar uma dica boa para você, tá? Caso tenha lesões, né, você está alegando que é um crime de lesão corporal simples, mas tenha lesões, o que tem que fazer para provar no processo? Se tem lesão, não tem outra forma, é obrigatório, tem que ter o quê? Tem que ser encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML, para fazer o exame de corpo de delito. Se tem agressão, tem que provar, né? Então é uma forma de provar o corpo de delito. No Instituto Médico Legal, IML, tem que comparecer com uma máxima urgência para realmente ser constatado, verificado que ocorreu essa agressão, quando envolve agressão, tá? Então essa é a dica. Muita gente, muitas vezes um advogado acaba passando uma orientação incorreta, vamos ingressar com o processo. Mas se houve agressão, não pode deixar de ir no ML, porque lá vai ser feito a apuração se houve agressão ou não, vai ser constatado isso, então tem que fazer. Ah, professor, mas o tratamento lá, eu já fui, é complicado, é difícil. Complicado, né? Não vamos nem entrar nesse mérito, mas tem que fazer, não tem jeito, é uma prova. Como que você vai alegar que alguém te agrediu, sendo que você não tem prova, não tem foto, não tem um relatório médico? Então fica difícil, né? Provavelmente você não vai conseguir êxito nessa ação por falta de prova. Então fica a dica de ouro aí, tá bom? Então, professor, qual que é o procedimento do Juizado Especial Criminal? Procedimento: delegacia, Ministério Público. Ministério Público, se tem dúvidas, convoca, volta o processo para a delegacia, convoca a prestar esclarecimentos, as partes vão prestar esclarecimentos, tanto quem está acusando, quem está sendo acusado, talvez pessoas podem prestar esclarecimentos também. Prestou esclarecimento, volta para o Ministério Público. O Ministério Público entende que há evidência de crime, né, de crime de menor potencial ofensivo. Vai para a vara do Juizado Especial Civil. A vara do Juizado Especial Civil te convoca para uma audiência de conciliação, audiência prévia, audiência preliminar. Lá vai ser proposta acordo de transação penal se você for réu primário. Você que estou falando como exemplo, né? Você acusado. Então, você vai receber a proposta do Ministério Público, se vai ocorrer uma transação penal, suspensão do processo, desde que você seja réu primário. Se não ocorrer, você vai apresentar a defesa, a chamada contestação, para que ocorra aí a absolvição. E se ocorrer a condenação, cabe recurso também, tá? Então, procedimento é esse. Delegacia, vara do Juizado Especial Civil, volta para a delegacia, porque na verdade o promotor pediu para complementar alguma informação, você pode ser convocado, você ou quem fez a acusação, é convocado para prestar esclarecimentos, volta para o promotor, ele tem evidências, ele chega a uma conclusão mais concreta, com mais provas, manda para a vara do Juizado Especial Civil. A audiência preliminar normalmente não é um juiz que faz essa audiência, hein? Eu acho engraçado, né? Eu sou completamente a favor da audiência preliminar, audiência de conciliação. Eu entendo que mais vale um bom acordo que uma sentença traumática, mas aí muitas vezes você chega lá na audiência preliminar, tem conciliador que é sensacional, né? Ele deixa as partes mais à vontade, acaba ajudando a fazer um acordo, mas tem conciliador que parece que baixa o espírito de um juiz, né? Então entre as partes, ele é conciliador. Olha, podem sentar, tá? Bobagem, né? É um conciliador que está ali, não é um juiz. Então, ele tem que deixar as partes mais calmas, mais tranquilas, para que possam fechar um acordo, talvez uma pede desculpa para a outra e resolve o processo. Infelizmente, ainda tem alguns conciliadores aí que parece que baixam o juiz e ele parece estar fazendo uma audiência. É uma audiência? É, mas é de conciliação, ele não está ali para instruir ninguém, tá? Então, é muito chato isso. Tem o 880, ou aquele conciliador que fala muito, né? O acordo está praticamente fechado, as partes já querem uma pedir desculpa para a outra, ele começa a contar, a filosofar, também não adianta. Por isso tem que ter curso de conciliação mesmo, para o sujeito acertar o feeling, né? Porque não pode ser nem 8 nem 80. Tá? Então, vamos lá, mais uma dica aqui, ó. Então, quais as vantagens da transação penal, né? Então, o aluno me perguntou, um corretor aqui no Cresce, eu falei, deixa eu incluir isso. Quais são as vantagens, professor, de fazer uma transação penal? Se você é réu primário, se você não tem provas para se defender, mesmo que você não praticou o ato, ou se praticou, se você tem a possibilidade de ser réu primário, transação penal é uma boa, sim. Você vai pagar 1, 2, 3, 10 cestas básicas, mas resolve o problema, tá? Então, processo criminal, também ele se inicia, o procedimento do Juizado Especial Criminal se inicia com reclamação na delegacia, mas a transação é a grande vantagem que não fica nenhuma anotação na sua folha penal. Então, é um benefício bom para quem é réu primário, para quem acha que pode ser condenado, acha que não tem provas para se defender. É um bom benefício sim, tá? Chegou um grande momento, você estava esperando, eu também. Roda a questão X. Professor, o que é suspensão penal? O professor falou muito bem, falou da transação penal, que é um acordo que eu faço com o promotor. Eu vou pagar 10 cestas básicas, 5, vou fazer um depósito para uma ONG. E a suspensão, o que é?
A suspensão, também um outro instituto utilizado no Juizado Especial Criminal. Transação é acordo, hein? Transação é acordo. Suspensão é a suspensão do processo. Você tem essa opção, o promotor pode propor isso a você, o processo fica suspenso. Fica suspenso. Se você não praticar um outro ato ilícito, você não for processado, esse processo fica suspenso e não acontecer mais nada. Você não vai ser condenado por isso. Se acontecer uma reclamação sua, um processo, você volta, esse processo que está suspenso, ele volta e o novo crime também. Você vai responder para os dois, né? Então, a suspensão, o que você prefere, professor? Eu, como advogado, tenho escritório de advocacia, muitas vezes oriento sempre o cliente a fazer a transação, porque está livre do problema, né? A suspensão, se ele tiver um outro problema, outra batida de trânsito, o que acontece? Dependendo da situação, além desse processo novo, o velho, como está suspenso, se você praticou um ato dentro desses 2 anos, dentro dessa suspensão penal, ele volta a ocorrer e aí corre 2 processos contra você. Ou seja, uma dor de cabeça ressuscita a outra. Então, é uma opção que eu não vejo com bons olhos, mas é mais uma opção que eu tenho que explicar para você o que é a suspensão dentro do Juizado Especial Criminal, tá? Então fique atento em relação a isso. Bom, então vamos encerrar. Não tivemos pergunte ao professor. Eu espero você, preciso que você assista o nosso programa, divulgue o nosso programa e envie para nós ideias de temas, ideias, sugestões, perguntas boas. Grande abraço, fui, tchau!